Então, bom dia a todos aí. É uma alegria estar com os irmãos, é uma alegria também estar com aqueles que nos ouvem e veem, que vão entrar ainda aqui na nossa aula, né? Então, eu quero que vocês... o meu desejo é que todos nós, né, partindo daqui, que todos nós sejamos abençoados pelo estudo da palavra de Deus, né? Como é maravilhoso nós podermos estudar a palavra de Deus e deixarmos que ela venha nos esclarecer, né? Porque é como eu sempre digo, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E o fato disso acontecer e disso se processar assim dessa forma, irmãos, é a garantia que nós temos de que nós estamos nos pautando pela verdade, né? Então, por que a comunidade ela estuda a palavra de Deus desta forma? Por que a comunidade ela tem essa preocupação de estudar a palavra de Deus? Porque somente nela, é isso que é importante, eu e você entendermos, é que somente nela, somente estudando a partir dela, nós temos a garantia da verdade, a garantia de que aquilo que nós estamos estudando é a verdade. Se eu falasse coisas de mim mesmo, se eu falasse de minhas próprias interpretações, se eu falasse de minhas próprias possibilidades, o que aconteceria? Nós poderíamos incorrer no erro. Mas quando a gente fica somente com aquilo que a palavra diz, né, a gente tem a certeza da verdade. Então, é importante nós entendermos isso, e é importante nós entendermos a dimensão, né, de quanto isso é maravilhoso e de quanto isso é indispensável para que nós possamos entender. Então, um abraço a todos, né, que nós possamos, então, aprender a palavra de Deus. No domingo, ou na última aula, né, domingo passado não teve aula, domingo passado nós tivemos batismo, e a comemoração, e a comemoração da ceia do Senhor, né? Semana passada também nós tivemos a formatura da Martinha. Temos uma doutora agora na família, né? Doutora Marta, né? E nós tivemos a oportunidade de compartilhar esse momento de alegria com os irmãos, né? Mas na última aula nós estudamos o capítulo 17. Como faz aí quase 2 semanas que nós vimos, é importante, então, a gente contextualizar para a gente entrar no capítulo 18, porque, na realidade, o capítulo 18 ele está conectado ao que a gente aprendeu no capítulo 17 de Apocalipse. Então, no capítulo 17, um rápido resumo. No capítulo 17, então, João tem a visão da besta e a visão da mulher que está montada sobre a besta, né? E nós vimos aí, meus irmãos, então, que o anjo ele explica várias nuances, várias características, tanto da mulher, né, quanto da besta. Então, a besta ela é, então, retratada por João, ela é detalhada por João quando dá a visão do capítulo 17. Então, no capítulo 17, João, então, ele tem uma explicação de quem é a besta e de quem é o anticristo. Lógico, a besta, né, que é o anticristo, ele já vem sendo explicado, já vem sendo mostrado desde o capítulo 13, tá, irmãos? Então, a gente já viu as características da sociedade do anticristo, a gente já viu quem vai ser o anticristo, a Bíblia mostra ele como um líder mundial, não como um sistema, não é isso que é apresentado pela Bíblia. Quando eu digo pela Bíblia, por quê? Porque a realidade de quem é o anticristo não é só mostrada no livro de Apocalipse. Se você ler lá
os discursos proféticos de Jesus, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. Se você for para as profecias de Daniel, todo o livro de Daniel, a partir do capítulo 3, né? Se você ler, né? Se você estudar, né, a teologia paulina ou a escatologia paulina, especialmente ali nas cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses, você vai ver que o anticristo ele é retratado, então, como um grande líder mundial que vai assumir aí a liderança político, administrativo, militar e religiosa do mundo, né? E aí, no capítulo 17, João tem, então, várias explicações. No capítulo 17, nós vemos que as muitas águas, né, de onde surge o anticristo, significa todos os povos, línguas, raças e nações. Então, da onde vai surgir o anticristo? O anticristo vai surgir de nós, meus irmãos. Ele vai surgir do meio da humanidade, ou seja, ele vai ser um homem que vai operar sobre o poder de Satanás. Isso tudo a gente já viu. E aí surge também a imagem, a visão da grande cidade, da Babilônia. O que é a Babilônia? E aí também nós temos a explicação, né, inicial de quem é a Babilônia, aí no capítulo 17. Capítulo 17 mostra, então, que a Babilônia é uma cidade que vai ser utilizada pelo anticristo e pela abrangência do poder do anticristo para influenciar as nações. Então, ela vai influenciar, vai ser uma cidade que vai influenciar tanto nos aspectos culturais, sociais, religiosos, financeiros, especialmente. Nós vamos ver essa característica principal no capítulo 18, né? Que é o que nós vamos estudar hoje. Tá, irmãos? Então, é importante a gente entender isso aí, né? Eu estou estudando com os irmãos já há bastante tempo, se eu não me engano, desde o ano passado, né? O livro de Apocalipse. Por isso que é importante os irmãos anotarem, os irmãos ruminarem esse conhecimento depois das aulas, para fixar bem o conhecimento. Porque senão a gente dá a aula e aí a gente ministra a aula e a pessoa fica com dúvidas em coisas que nós já falamos. Graças a Deus, nós temos aí o canal da igreja, e o canal da igreja traz ali os vídeos das aulas anteriores. Então, se você tem alguma dúvida, se ficou obscuro alguma coisa a você, vai lá no canal da igreja, vai lá e se inscreve, vai lá e assista os vídeos e recomende os vídeos para outras pessoas, né, para que elas também possam ter este conhecimento. Perceba que o nosso estudo de Apocalipse não está fazendo alarde, a gente não está marcando data para a volta de Jesus, porque isso aí ninguém pode fazer, ninguém sabe o dia nem a hora. Nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos tirando da Bíblia aquilo que pode ser aplicado a nós hoje em relação ao estudo do Apocalipse, principalmente, meus irmãos, no sentido de desmistificar o Apocalipse. Tem muita gente que tem medo de ler o Apocalipse porque não o entende, porque não conhece, ou porque interpreta o Apocalipse a partir de premissas equivocadas. Então, vamos interpretar o Apocalipse do jeito que ele está escrito, do jeito que ele se mostra na palavra. É isso que nós fazemos. Amém? Então, amados, vamos então a Apocalipse capítulo 18. Abra a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 18. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 18. Eu espero você abrir aí. Amém?
Todos acharam? Então vamos lá. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. E ele bradou com poderosa voz. Então perceba que no verso 1, João tem outra visão. Ele fala, depois disso, ou seja, depois da experiência dele no capítulo 17, desculpa, depois da experiência dele no capítulo 17, ele diz que ele tem uma outra visão de um outro anjo. Perceba, né? Olha só, no capítulo 17, um anjo falou com ele. No capítulo 18, outro anjo. Então, outro personagem vem e fala com ele, né? E esse personagem tem grande esplendor, né? Tem uma grande glória em torno dele. É importante a gente entender, meus irmãos, estava até conversando isso com minha mãe, porque ela me perguntou isso, sobre a dinâmica das revelações de João. Então, a gente não pode esquecer, meus queridos, que João ele estava vendo acontecimentos futuros, tá? Acontecimentos que vão ocorrer na nossa época e em dias futuros. Agora, você imagina um homem do primeiro século, né? Com o linguajar do primeiro século, ele tendo visões do futuro, ele tendo visões da nossa era tecnológica, da nossa era globalista, da nossa era com essa cultura contemporânea estabelecida. Você imagina um homem do primeiro século vendo a nossa era, vendo o nosso tempo. Então, João, ele indubitavelmente foi inspirado pelo Espírito Santo, e aí por isso que o Apocalipse ele é escrito desta forma. Ele foi apresentado desta forma, meus irmãos. Por quê? Porque o Apocalipse, queridos, ele foi escrito para que as pessoas daquela época, ou da época de João, também entendessem. Por isso que a mulher, apresentada no capítulo 17, continuada apresentada no capítulo 18, é chamada de Grande Babilônia. Porque quando se falava em Grande Babilônia naquela época, todo mundo entendia, né? Todo mundo entendia. Mesmo que, né, a principal cidade não era Babilônia, a principal cidade era Roma, era a capital do Império Romano. Babilônia já passou. Babilônia lá na época de Daniel, do rei Nabucodonosor, já passou e muito. Aquele império já havia acabado há muito tempo. Mas a Babilônia trazia esse simbolismo. Não vamos esquecer, meus amados, que foi no cativeiro babilônico, né? Se nós estudamos isso aí na comunidade evangélica Geração da Conquista, foi no cativeiro babilônico onde os israelitas eles foram curados, ou eles ganharam a consciência, né? Uma consciência voltada para um único Deus, voltada para para a adoração ao único Deus. Se nós percebermos a história do povo de Israel, você vai ver que o povo de Israel ele sempre estava namorando com a idolatria, sempre adorava Balaim, sempre adorava Astarote, ele sempre adorava, né, outros deuses, né? O deus dos Moabitas, que sacrificavam crianças. Então, Israel sempre estava namorando com essa coisa. Quando eles foram para o cativeiro babilônico, os 70 anos do cativeiro babilônico, né? A gente vai ver que surge nesta época, é isso que é importante a gente entender, por isso que a Babilônia, essa palavra Babilônia, o judeu, ele vai relacionar isso a todas essas realidades, né? Durante os 70 anos, perceba, o povo de Israel ficou cativeiro na Babilônia durante 70 anos. E durante esses 70 anos,
Eles quase perderam a sua cultura, eles quase perderam a sua língua materna, o hebraico. Né? É importante a gente entender isso. E para que isso não acontecesse, o que surgiu? Surgiu uma instituição, queridos, que existe até hoje. Surgiu na época da Babilônia, do exílio babilônico. E foi o quê? Que foi as sinagogas. As sinagogas, meus amados, elas surgem na época lá do Velho Testamento, lá na época de Daniel, surgem as sinagogas. Por que surgem as sinagogas lá? Foi um esforço, né, do povo de Israel de manter a sua cultura, de manter a sua língua, né? Então, como o templo estava destruído, o templo de Israel não existia mais, né? O templo, a adoração ao templo não existia mais. E aí, como é que eles adoravam a Deus? Eles começaram a adorar a Deus e começaram a resolver os seus problemas cívicos. Por isso que a sinagoga, meu amado, não era somente um lugar de adoração. É isso que é importante a gente entender. Sinagoga era uma instituição religiosa, mas também era uma instituição cívica. Por quê? Porque ela surge no Império Babilônico, muitos anos atrás, muitos anos antes da época de Jesus. A sinagoga surge para quê? Primeiro, para manter a língua hebraica. Era na sinagoga onde as crianças aprendiam o hebraico. Por quê? Porque eles estavam sofrendo a influência tremenda, lá na época do Império Babilônico, da cultura babilônica, ao ponto até deles estarem perdendo as gerações que nasceram lá naqueles 70 anos, estavam perdendo o linguajar hebraico, estava perdendo a língua hebraica estava se perdendo. E aí a sinagoga surge para manter a língua hebraica, para manter a lei hebraica e muitas coisas, muitos temas, muitas controvérsias civis eram resolvidas de acordo com a lei do Pentateuco, mas no âmbito da sinagoga, que surgiu lá no Império Babilônico. Então, quando se fala em Babilônia, quando se falava em Babilônia na época de João, ele trazia todo esse significado, esse esforço, né? Foi na Babilônia, por conta disso, por conta do surgimento da sinagoga, os israelitas abandonaram de uma vez por todas a adoração a outros deuses e só passaram a adorar Yahvé, só passaram a adorar ao Deus da Bíblia, né? Então, muitas coisas aconteceram ao povo de Israel na época ali, quando surgiu o Império, quando eles estavam no cativeiro babilônico. Quando eles foram libertos do cativeiro babilônico, quando foi dada novamente a permissão para a construção do templo, né, eles já estavam curados disso. Mas uma coisa interessante, o templo foi construído logo depois do Império Babilônico, né? A gente vai ver ali, Ciro dá uma ordem, Ciro já é um rei o quê? Já é um império medo-persa. Então, Ciro, que é um persa, ele autoriza a construção, a reconstrução do templo, né? Ele já autoriza a reconstrução do templo, né? E aí começa a reconstruir o templo. Tem as repatriações, primeira repatriação com Neemias, segunda repatriação com Esdras e terceira repatriação com Zorobabel. Então, essas repatriações, ou seja, saindo lá das regiões dos outros povos, os judeus começaram a retornar para a região da Palestina, para a região ali do atual território de Israel. Só que eles voltaram diferentes. Como eles foram curados durante o cativeiro babilônico da idolatria, eles vieram, construíram um templo, mas você vai ver, e a gente vai ver isso claramente na época do Novo Testamento. Quando Jesus ele vem, quando Jesus ele nasce, quando
o Emanuel, quando Deus conosco, quando o próprio Deus ele vem à Terra, né, em Jesus Cristo para para, para, para estabelecer o plano de salvação, para de fato consumar o plano de salvação, a gente vai perceber que o templo existia, mas junto com o templo tinha o quê? Várias sinagogas. É ou não é verdade? A gente vai ver Paulo entrando em sinagoga, a gente vai ver Pedro entrando em sinagoga, a gente vai ver o próprio Jesus indo à sinagoga, né, de Cafarnaum. Então, a gente vê, existia o templo, só que o templo não estava mais sozinho, o templo junto com as sinagogas. O templo foi destruído no ano 70, depois de Cristo. Amém? Tito, ele entra no ano 70, ali na Palestina, e destrói o templo. Destruiu completamente. O templo não existe até hoje, ainda. Né? O que existe até hoje? Sinagoga. Sinagoga tem até hoje. Né? Então, vocês veem a importância da sinagoga. A importância, por quê? Porque a sinagoga não é só um local onde se estuda a Torá, é um local onde se resolve e onde se vive instituições cívicas, onde o menino judeu ele é reconhecido como homem na sinagoga. Então, veja que há um significado muito grande para isso. Então, por isso, meus irmãos, que a gente vai continuar lendo, você vai ler aí, ó, o verso 2 de Apocalipse. Olha só o que diz o verso 2. E ele bradou com voz poderosa. Caiu. A grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda a ave impura e detestável. Vamos ao verso 3 também, queridos. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa de seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Opa! Então veja aí que João agora ele chama a cidade que vai ser utilizada pelo anticristo para... Só que isso no futuro. Então ele chama a cidade que ainda não surgiu, ainda não se conhece quem é, que ainda não se conhece onde será, mas ele chama a cidade de Babilônia. Por quê? Porque para o judeu, a Babilônia, né, quando se falava Babilônia, ela representava a cidade opressora, a cidade que perseguia os cristãos, a cidade que tinha como objetivo destruir a cultura cristã, destruir o comportamento cristão, destruir os princípios cristãos. Então, quando se fala em Babilônia, o judeu entendia perfeitamente isso. O que é Babilônia? Babilônia é a estrutura cívica utilizada pelo mal para tentar destruir todos os princípios instituídos por Deus. Então, a Babilônia, que ela começa, então, né, lá no capítulo 17, ela é exatamente isso, meus amados. No futuro próximo, o anticristo, né, vai utilizar uma cidade, vai utilizar uma capital, né, talvez seja até a capital do seu próprio império, para o quê? Para, a partir dela, estabelecer uma abrangência de influência sobre todas as nações. A gente já sabe que ele vai fazer isso, porque todos os povos, línguas, raças e nações vão adorar a besta. Somente os crentes não vão fazer isso. Mas todos os povos vão aceitar serem dirigidos, serem gerenciados pelo poder da besta. Todas as nações vão aceitar isso. A grande questão é que a gente precisa entender exatamente isso, que a Babilônia é esse instrumento, vai ser um instrumento utilizado pelo anticristo, né? São estruturas cívicas, são estruturas sociais, são estruturas econômicas,
que o anticristo vai utilizar para tentar acabar com os princípios, com a lei de Deus, com o evangelho de Deus, com o modo de vida cristão. Né? Por quê? Porque esta visão era a mesma visão que aquelas pessoas que liam, ou era a mesma visão que o judeu tinha quando ele ouvia Babilônia. Quando se você falava Babilônia, quando a palavra Babilônia vinha ao ouvido do judeu daquela época, ele já relacionava a cidade que tinha como objetivo destruir o modo de vida do povo de Deus. Né? Na época de João, quando se falava Babilônia, o judeu pensava logo em Roma, no Império Romano, que na época de João era o império que perseguia os cristãos, que massacrava os cristãos, que tinha como objetivo destruir o modo de vida do cristianismo. Da mesma forma, quando o anticristo se manifestar, vai ser utilizado meios legais, é isso que é importante, vai ser utilizado meios legais, estruturas sociais, estruturas políticos-sociais, para tentar destruir um modo de vida cristão. Só que a partir do verso 2, nós vemos uma expressão interessante. Ela fala sobre a queda desse sistema. Então, o sistema do anticristo, sistema que tem como objetivo destruir o modo de vida cristão, ele vai cair. Ele vai ser derrotado. Um dia esse sistema vai acabar. A garantia que nós temos disso é o próprio versículo 2, porque, olha só o que diz o verso 2. E ele, o anjo, né, bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia, e ela se tornou habitação de demônios, e ante de todo espírito imundo, e ante de toda ave impura e detestável. Olha só, perceba, amado, que o verbo caiu, né? Tá no pretérito, está no passado. Isso denota o quê? Isso denota a certeza. Interessante, ele está falando de um evento futuro, esse evento não aconteceu, mas ele está dizendo que a queda da Babilônia, né, já aconteceu. Mas por que esse paradoxo? Ora, se ele está falando de algo que vai acontecer, por que ele está colocando o verbo no passado? Por quê? Porque isso denota a certeza de que a profecia da queda dessa cidade, da queda desse sistema que tenta destruir o modo de vida cristão, os princípios cristãos, ele vai cair. Né? Satanás, meu amado, fica tranquilo, ele se levanta para cair. Toda vez que ele se levanta, ele cai 7 vezes. Essa é a certeza que nós temos em Jesus. Né? Mesmo que nós venhamos a passar por dificuldades, por problemas, por perseguições, sabemos que, ao final, quem vai vencer é o Senhor Jesus, e quem vai vencer junto com o Senhor Jesus é aqueles que pertencem a Ele. Somos nós, seus servos. Por isso que ele fala, ó, caiu. Então, o sistema ele vai cair. Só que esse sistema, né, ele retrata no verso 3, né, a amplitude, o poder desse sistema, um sistema poderoso. Ele vai cair, mas ele é um sistema poderoso, porque olha só o que diz o verso 3. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Perceba, olha só, querido, perceba que ele parte... o primeiro grupo que João caracteriza aí são todas as nações, ou seja, todas as nações foram influenciadas, beberam, né? Quando você bebe algo, esse líquido ele vai lá para o seu interior, né? Ele vai para o seu interior, ele vai influenciar você dentro de você. Então, quando ele fala aqui, ó, beberam, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, significa que todas as nações foram influenciadas na essência, em suas essências, pela influência da cidade que vai ser utilizada pelo anticristo, né, durante o seu governo. Então, todas as nações vão ter
vão ter a influência dessa cidade. Todas as nações vão ter a sua cultura marcada por elementos dessa cidade. Então, amados, nós já estamos vivendo isso. Por isso que na última aula nós falamos que todo pensamento globalista, todo o líder mundial que prega, né? Que prega e que chama a Terra de aldeia global, que fala que o mundo tem que ter um único governo, que as nações devem ser governadas por um único governo, todos eles que apregoam essa ideologia, eu falei em alguma aula passada, eu não lembro qual aula passada, mas todas as pessoas, todos os líderes mundiais que apregoam o globalismo, que apregoam esse negócio de aldeia global, que querem tirar das nações as suas individualidades, todos eles trabalham para o anticristo. Por quê? Porque, como nós estamos vendo aqui no verso 3 do capítulo 18 de Apocalipse, a cidade, a estrutura político-governamental que vai ser utilizada aí pelo anticristo, ela vai ter exatamente essa pretensão. E vai conseguir. Que pretensão, pastor? A pretensão de influenciar todas as nações com uma única agenda, com um único modelo de comportamento, com uma única ideologia de vida, com uma única cosmovisão. Veja que eu estou utilizando sempre a palavra única. Ou seja, vai tirar das nações suas individualidades e vai convergir todas as nações, né, para um único pensamento, para um único estilo de vida. É isso que a gente precisa entender, amados. Por isso que há um esforço muito grande hoje de se destruir, de se desmontar, né, o fato das pessoas terem opiniões diversas. Por quê? Porque vai ser imposto para todas as nações um estilo de vida padronizado por um único personagem. Verso 3, pois todas, vou repetir, pois todas as nações beberam do vinho de sua prostituição. Ou seja, essa palavra todas aí, meu amado, não exclui nenhuma. Todas as nações vão ser influenciadas por esse estilo de vida. É isso que a gente precisa entender. Lógico, esse sistema vai cair. Aqui está falando da queda. Mas o capítulo ensina o poder da influência também. Vamos lá? Além das nações, ou seja, além do senso comum, além da pessoa comum ser influenciada por esse sistema que vai ser estabelecido pelo anticristo, olha só o que continua dizendo o verso 3. Os reis da terra se prostituíram com ela. Né? Outra sentença. Os reis da terra se prostituíram com ela. Ou seja, a Babilônia, né, o poder político governamental do anticristo vai influenciar todas as nações. Ou seja, o senso comum vai aceitar de bom grado, né, ser dirigido pelo anticristo, mas não é só o senso comum, não é só o cidadão comum. A classe, as elites das nações também vão vão aceitar serem dirigidas por esse líder mundial. Está aí, ó. Os reis da terra se prostituíram com ela. Então, quem são os reis da terra, meu amado? São as elites, meus amados. São os supostos intelectuais, são as elites econômicas, são as elites políticas, né? Vão se curvar ao poder do anticristo. É importante a gente entender isso.
Então, todo o sistema político, todo o sistema das elites, elas vão se curvar, elas vão aceitar serem dirigidas pelo anticristo. Então, não é somente o senso comum já foi lido, todo mundo vai aceitar, mas não é somente o senso comum, as elites também vão. E outra coisa, há uma terceira sentença, há uma terceira abrangência, que João ele destaca aqui. Olha só, vamos continuar lendo o verso 3. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então, perceba, meu amado, que esse sistema do anticristo ele vai desde a base, que são todas as línguas, povos, raças e nações, que é o senso comum, vai lá para as elites das nações e vai também para as elites financeiras das nações. Os comerciantes, na época de João, eram pessoas ricas, eram as pessoas que lidavam com o comércio, que lidavam com os valores. O poder dos comerciantes era o poder econômico. Então, o poder econômico, meu amado, é isso que é importante. Por isso que lá no capítulo 13, a gente vê a instituição da marca da besta. O que é a marca da besta? A marca da besta é uma licença dada para aquele que tem a marca para ter o direito de comprar ou vender. Então, perceba que o sistema econômico, aqui representado pela elite do sistema econômico, que são os negociantes, né? Ou seja, o poder financeiro, o poder, né, financeiro estará também de joelhos diante da influência do anticristo. Então, meus amados, perceba que é muito sério isso. E quando nós lemos isso, a gente tem que ter essa percepção, a gente tem que ter essa inteligência, né? Que a Bíblia ela mostra muito claramente. Veja, sai do povo, vai para os reis e vai para as elites econômicas, ou seja, toda a sociedade vai ser cooptada por esse sistema que visa o quê? A Babilônia é o quê? É o sistema que visa destruir o cristianismo. Então, não se iluda. Todo o governo, toda a estrutura governamental que tem como objetivo, né, implantar um governo mundial, toda a estrutura governamental que tem como objetivo tirar a soberania das nações, toda a estrutura governamental que tem como objetivo, né, unir as nações, subjugando as nações a uma única agenda. Escuta o que eu estou dizendo para você, perceba. Toda a ação que tem como objetivo subjugar as nações sobre a égide de uma única agenda, trabalha para a Babilônia. Tem como objetivo destruir os princípios cristãos. E nós não podemos permitir isso, meus amados. Mas, pastor, o que eu posso fazer? Você pode não permitir isso aí em seu coração. Em seu coração, você tem que ter a convicção que você é servo do Senhor Jesus. E por mais que o mundo pense diferente, por mais que a sociedade pense diferente, por mais que os governos pensem diferente, você não pode abrir mão da sua fé. Só que a fé cristã, ela traz o quê? Ela infere o quê? Ela infere um comportamento cristão. Então, meu amado, o cristão, ele se pauta, ele se comporta de acordo com os princípios do cristianismo. Nós não podemos abrir mão de nossa fé. Por quê, meus irmãos? Porque esse sistema que tem como objetivo destruir os princípios cristãos, ele vai surgir, ele vai ser utilizado pelo anticristo, mas podemos dar glória a Deus, porque no capítulo 18 está dizendo que esse sistema vai cair,
Esse sistema vai ser destruído. Glória a Deus. Vamos ao verso 4? Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Olha só. Eu quero parar nesse verso 11 aí. Ó. Saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então, meu amado, perceba que João está tendo uma visão que na época, quando se estabelecer esse sistema do anticristo, vão ter cristãos que vão ser seduzidos por esse sistema. É isso que é importante a gente entender isso. Olha o que a Bíblia está mostrando. Senão não teria necessidade de escrever esse verso 4 aqui. Né? Saiam dela vocês, povo meu. Vai ter povo de Deus que vai ter gente que conhece a palavra de Deus, vai ter gente que tem até uma vida cristã, né? Uma vida cristã, que eu estou dizendo, é uma vida religiosa cristã. Vai ter gente dentro de igrejas cristãs que vão estar sendo seduzidos, tanto no senso comum quanto nas elites, vão estar sendo seduzidas por esse sistema. Então, meu amado, o verso 11 é como se o anjo estivesse dizendo assim: olha, vocês que estão aí vivendo de acordo com a Babilônia, vivendo de acordo com os princípios, né, apregoados pela Babilônia, saiam dela, ou seja, se desconectem desse sistema, reneguem esse sistema. Neguem os sistemas apregoados por ele, neguem os valores apregoados por esse sistema. É isso que a Bíblia está dizendo, meus irmãos. Saiam dela. O que significa sair? Se destaquem dela. Ela está ali, mas você está fora dela, você discorda dela. Amados, o crente é chamado para discordar. A gente tem que discordar dessas coisas. Não, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu não concordo com aquilo que está sendo proposto, né, pelos governos que estão aí com essa agenda mundial. Eu não concordo com isso, porque isso fere os princípios cristãos, fere o princípio da liberdade de consciência, fere o princípio da família cristã, fere o princípio da moralidade cristã, fere o princípio da liberdade religiosa cristã. Então, fere o princípio, meus amados, nós não podemos aceitar isso. E o que está acontecendo hoje, amados? O mundo está caminhando para estruturar um conjunto de leis, por isso que a Grande Babilônia significa isso também, um conjunto de leis, um conjunto de compêndio legal que venha a, de fato, colocar o cristianismo na marginalidade. Isso está acontecendo muito rápido e tem crente que parece que está sendo seduzido. Não é assim mesmo. Por isso que no verso 4 está dizendo assim: olha, se você é cristão, sai dela, porque senão você vai para o inferno. É isso que está dizendo. Se você conhece a palavra de Deus, então se coloque totalmente antagônico ao sistema que está sendo proposto, que está sendo preparado para o anticristo, porque tudo está sendo preparado para o anticristo. Mas nós, como servos de Deus, nós temos que nos colocarmos de forma antagônica a isso. Nós temos que nos colocarmos de forma contrária a isso. Contrária à corrupção, contrária ao roubo, contrária à imoralidade sexual, contrária às ideologias, ideologia de gênero, contrária ao esforço aí de legalização do aborto. O cristão
tem que se colocar contrário a todas essas coisas, o cristão verdadeiro. Porque a Bíblia, ela é contra todas essas coisas. O que nós estamos vendo, amados, é cristãos tentando se adaptar ao sistema chamado Grande Babilônia. E aqui o anjo, ele nos adverte, ó, saiam dela, porque se vocês não saírem, vai haver uma consequência. As pragas, o juízo de Deus, que vai cair sobre a Babilônia, vai cair sobre vocês também. Então, amado, é impressionante nós vemos as pessoas aceitando. É impressionante nós vermos igrejas se calando diante dos absurdos que estão sendo pregados aí, meus. Poxa, então, como crentes, a gente precisa sair desse sistema. E eu faço minhas palavras, as palavras aqui do verso 4 do capítulo 18 de Apocalipse. Saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Verso 5. Por quê? E aí, né? Por que isso vai acontecer? Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Gente, tem crente que eu acho que ainda não entendeu que Deus, ele sempre vai reivindicar a sua santidade na história do homem. Quando Deus reivindica, eu já ensinei isso aí na comunidade evangélica Geração da Conquista, porque isso é a diferença de santidade e justiça de Deus. Deus, ele é santo. Isso é um atributo divino inato à natureza de Deus. Deus, ele é santo. Eu vou repetir. Deus é santo. Isso é um atributo inato da natureza divina. Só que quando essa santidade é reivindicada na história do homem, aí Deus aplica a sua justiça. O que é a justiça de Deus, então, meu amado? É a santidade de Deus sendo reivindicada dentro da história do homem. E é isso que está dizendo aqui, né? Por quê? Por que vai acontecer isso? Por que a grande Babilônia vai cair? Por que vão surgir pragas? Por que ela vai ser destruída pelo fogo? Por que vai vir grande destruição sobre a Babilônia? Justamente por causa disso. Porque Deus, ele reivindica a sua justiça. Porque os propósitos de Deus na história humana sempre vão se cumprir. E os propósitos de Deus envolvem a justiça dele. E quando a justiça dele é reivindicada, quando a santidade dele é reivindicada, ele aplica a sua justiça. Por isso que o verso 4 diz, se você que me ouve está sendo seduzido pelas propostas que o mundo está colocando diante de você, eu faço minhas as palavras do capítulo 4. Sai dela. Você que é povo de Deus, sai dela. Você que conhece a Bíblia, você que está estudando conosco o livro de Apocalipse, sai dela. Nega isso. A gente teve aí o carnaval do ano passado e o carnaval desse ano, né? Pessoas blasfemando contra Deus, pessoas querendo ridicularizar, né, a imagem de Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que é o Emanuel, que é o Deus conosco, né? Pessoas fazendo apologia à violência, fazendo apologia, né, a imoralidade, fazendo apologia a tudo aquilo que Deus coloca como pecado, como abominação. E, meus amados, não pensem
não pensem vocês que isso ficará impune. Deus, ele vai aplicar a sua justiça. O que não pode é você que conhece a palavra de Deus estar ser absorvido por esse sistema. Você tem que negar esse sistema, porque Deus vai colocar, Deus vai aplicar a sua justiça. Verso 6. Retribuam-lhe na mesma medida, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo que ela, como a glória e ao luxo a que ela se entregou. Olha só, meus irmãos, vejam a reivindicação. Então, meus amados, Deus, ele vai aplicar a justiça dele, e a justiça dele envolve, olha as palavras, tormento, aflição, né? Tormento, aflição. Será que você não consegue perceber que Deus, ele vai agir dentro da história? Ele vai agir dentro da história, amados. Isso aqui é muito sério. O verso 6, retribuam-lhe, ou seja, vá a Babilônia, e aqueles que vão se pautar pelo sistema da Babilônia, eles vão receber aquilo que eles plantaram. Retribuam, olha a palavra é retribuir. Né? Como diz lá em Gálatas, você não plantou isso, você vai colher isso, meus amados. Amados, hoje estamos vivendo algo tremendo dentro do âmbito religioso. Eu não vou nem falar do mundo, não, que o mundo jaz no maligno, meu. Eu estou dizendo dentro dos arraiais das igrejas. O que nós estamos vivendo é a igreja se envolvendo com política, é a igreja se prostituindo com estruturas políticas, é a igreja se prostituindo com estruturas sociais, é a igreja se prostituindo com a ideologia woke, é a igreja se prostituindo com toda a sorte de conceitos que são contrários aos princípios e valores propagados na palavra de Deus. E isso vai ter uma retribuição, meu amado. Deus, ele vai retribuir. Não é possível você ler a palavra de Deus e não entender que a retribuição ela vai ser dada pelo próprio Deus. Sabe por quê, amados? Porque as pessoas vivem, olha só, as pessoas vivem nessa ilusão, né? Na ilusão ali da parte B do verso 7. Né? Estou sentado em seu coração. Olha só o que diz a parte B do verso 7. Em seu coração, ela, a Babilônia, se vangloriava. Estou sentada como rainha. Não sou viúva e jamais terei tristeza. Olha só como é que está o coração das pessoas. E, meu amado, isso é o coração das pessoas hoje. Né? Poxa, estou sentado, estou tranquilo. Né? As pessoas não estão nem aí para a palavra de Deus. Né? Como nós vimos no carnaval, há pouco tempo, as pessoas estão querendo macetar a palavra de Deus. Né? Vamos colocar esse termo entre aspas. É a mesma a disposição do coração das pessoas que não se curvam diante da palavra de Deus, é essa disposição aqui, em seu coração, ou seja, aqui dentro ela dizia assim,
Ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Isso é a Babilônia falando. Ou seja, estou tranquilo, não vai acontecer nada comigo. Né? Ou como disse um apresentador na televisão, vamos curtir o carnaval antes que venha o apocalipse. As pessoas estão com esse pensamento, amado. O mesmo pensamento da Babilônia, que será destruída pela ação poderosa do nosso Deus Todo-Poderoso. E a minha preocupação, e o tino que nós temos que ter, queridos, é exatamente isso. Poxa, será que nós não temos cristãos também descansando, como a Babilônia está descansando? Estamos tendo cristãos falando em seu coração, estou sentado como rei, ou estou sentada como rainha, jamais serei afligido. Não, meus amigos. Se você está comprometido com esse sistema, se você está aliançado com o sistema do anticristo, a justiça de Deus que será aplicada ao sistema do anticristo e aos seus seguidores também será aplicada a você. Então, nós temos que nos separar. O crente, ele tem que estar cada vez mais evidenciado, separado desta realidade, da realidade proposta pelo anticristo. Por quê? Olha só, verso 8. Pois por isso, ou seja, por ela se vangloriar desse jeito, por ela pecar desse jeito, por ela negar os princípios e valores cristãos desse jeito, por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Não sou eu que estou falando, amado. É a palavra de Deus. Por isso, em um só dia, as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. É Deus que vai julgar, meus amados. E não se engane. Todo esse sistema, todos esses valores que estão sendo apregoados por aí, meus amados, todos esses valores pecaminosos que estão sendo apregoados por aí, eles estão causando problemas na sociedade, né? Tudo aquilo que está sendo proposto pelo anticristo vai formar lixo para a sociedade. E esse lixo vai voltar-se contra essa própria sociedade. Os problemas vão voltar contra essa própria sociedade. Por quê? Porque Deus é que a julga, meus amigos. Isso é a justiça de Deus. Olha só o que olha só o que a Bíblia está falando. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Verso 9. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela, amedrontados por causa do tormento dela. Ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Perceba que a queda da Babilônia vai ser reconhecida pelas elites políticas e sociais da época. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio. Ou seja, perceba, amados, como o pecado ele tem a capacidade de levar o homem a uma condição de incoerência existencial tamanha que mesmo diante do fracasso, as pessoas continuam optando pelo pecado, continuam optando por estar contra Deus. Os reis da terra
Vão ver a queda da Babilônia, vão se admirar, vão se lamentar por verem, eles vão constatar dentro da história que Deus vai exercer a sua justiça. Mas esses mesmos reis, lá em Apocalipse capítulo 19, que é a próxima aula, esses mesmos reis vão se reunir para lutarem contra o povo de Deus. Olha só que coisa interessante. Mesmo diante da constatação daquilo que é errado, quem está no pecado, quem não entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor, não tem forças em si, não tem convicção em si para sair da condição de pecado. Por isso que aquele que sai da condição, para aquele que quer sair dessa condição, digo, só é possível se essa pessoa se entregar para Jesus, reconhecer a sua incapacidade de sair da condição de pecado e falar assim para Jesus: Jesus, eu não consigo, mas eu quero entregar a minha vida a ti. Aí, se isso for do fundo do seu coração, fica tranquilo, que aí o Espírito Santo vem em sua vida, transforma a sua disposição interna, e aí você, pelo Espírito, tem a capacidade de sair da grande Babilônia. Por isso que nós temos o Espírito, e é o Espírito que habita em nós e ele que opera em nós. Porque nós mesmos nós não temos essa capacidade. A maior prova é o verso 8, né? Digo, verso 9 e verso 10, que mostra que, olha, os reis da terra, né, chorarão e se lamentarão com ela, ficarão amedrontados. Olha o verso 10, ficarão com medo por causa do tormento dela. Ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa. Em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Ou seja, as pessoas vão saber, meu amado, vão saber que a queda do sistema do anticristo será por conta da ação poderosa de Deus, mas mesmo assim, elas não se arrependerão. Por quê? Porque não querem crer no Senhor Jesus, não querem crer na palavra do Senhor Jesus. Meus amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente precisa entender que só é possível ao homem sair da condição de pecado, só é possível ao homem negar a influência da grande Babilônia em sua vida através do Espírito Santo operando nele. Verso 11, nós vimos a reação dos reis da terra. Agora vamos ver a reação dos negociantes. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela. Perceba que a gente leu a classe política, os líderes políticos. Agora os líderes econômicos do mundo chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagem, e corpos e almas de seres humanos. E eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram. Nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas adornadas de ouro, pedra preciosa e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada.
Então, perceba, amados, que os negociantes, agora é a elite econômica, né? A queda da Babilônia, a queda desse sistema do anticristo vai afetar, né? Vai afetar a sua estabilidade política, mas também vai afetar a sua estabilidade econômica. Porque os negociantes da terra estão falando o quê? Estão falando que ninguém, olha só, ninguém mais compra a sua mercadoria, ou seja, o sistema econômico que estava orbitando em torno ali do sistema proposto pelo anticristo, ele vai entrar em colapso. Perto da volta de Cristo, esse sistema entrará em colapso. Né? Por quê? Porque ele foi edificado sobre bases pautadas em valores e princípios pecaminosos, então ele não vai se sustentar. E o próprio Deus, né, vai agir através da sua justiça e vai fazer com que isso aconteça. O próprio Deus vai inviabilizar, num determinado momento, o próprio Deus vai inviabilizar a estrutura construída pelo anticristo. Né? Então é importante a gente entender isso, meu amado. Né? Importante a gente entender também que o medo, o reconhecimento, né, também virá dessa elite econômica. A parte B do verso 17 diz assim: todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e lamentarão, e chorando gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Então, meus amados, perceba que todo esse sistema ele vai se inviabilizar, todo esse sistema ele vai ser destruído, ou seja, a Babilônia, um pouco antes da vinda do Senhor Jesus, um pouco antes da vinda de Jesus Cristo, o sistema do anticristo vai entrar em colapso, né? As suas estruturas políticas entrarão em colapso, as suas estruturas econômicas entrarão em colapso, as suas estruturas sociais entrarão em colapso. É isso que a gente precisa entender. Né? E entrarão em colapso pela ação poderosa da justiça de Deus. E quem estiver conectado a essa estrutura também será atingido. Por isso que lá no começo do capítulo, antes de todas essas coisas, o anjo nos orienta a dizer assim: sai dela, vocês que são povo de Deus. Você que é povo de Deus, não pode se envolver, não pode se comprometer com essa estrutura do anticristo. Você precisa, primeiro, agora, para não se comprometer, você precisa ter sabedoria para identificar a estrutura do anticristo. Amados, nós estamos vivendo momentos muito difíceis na nossa sociedade, né? A gente está vendo que está se intensificando o antagonismo aos princípios do Senhor. Você já percebeu isso? Já percebeu que as sociedades do mundo estão se tornando cada vez mais antagônicas à palavra de Deus? Isso está acontecendo na Europa, na Ásia, na Oceania, nas Américas, tanto na América do Norte como na América do Sul. Países que construíram a sua história, que o nascedouro dessas nações foram baseados em princípios cristãos, estão abandonando esses princípios cristãos e estão adotando essa agenda proposta pelas organizações internacionais, pelos líderes, pelos reis da terra, pelos negociantes da terra, pela elite política e pela elite econômica. Nós estamos lendo isso aqui no capítulo 18 de Apocalipse, porque quem vão ser os grandes patrocinadores? Vou repetir.
Quem vão ser os grandes patrocinadores da agenda patrocinada pelo anticristo, que vai envolver tanto a preparação quanto a manifestação dele? As elites políticas, as elites econômicas e as elites religiosas. Tudo isso, meus amados, todas essas elites, todos esses homens, todos esses veios de poder estão trabalhando para que a sociedade se torne receptiva à manifestação do anticristo. E a falta de conhecimento da palavra de Deus está levando muitos crentes a entrarem por este caminho, a aceitarem essa agenda. Nós não podemos aceitar esta agenda, meus amados. Nós temos que permanecer firmes naquilo que a palavra de Deus fala. Nós temos que permanecer firmes aos princípios da palavra de Deus. Verso 20 do capítulo 18. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Olha só. Então, olha só. O verso 20 está mostrando o quê? Que o sistema do anticristo, o sistema político do anticristo, o sistema econômico do anticristo, vai oprimir, perseguir e, se possível, matar os cristãos, o cristianismo. Então, todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo, todos aqueles que têm como princípio de vida e como cosmovisão os princípios adotados na palavra de Deus, eles serão perseguidos, eles serão oprimidos pela estrutura estabelecida pelo anticristo. Por isso que no verso 20, aqui do capítulo 18, está falando, ó, celebrem o que se deu a ela, ou seja, celebrem, ó céus, o que aconteceu lá, se alegrem pelo que aconteceu à grande Babilônia. Por quê? Porque Deus a julgou, retribuindo-lhe, ou retribuindo a ela, retribuindo à grande Babilônia, o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou ao mar e disse, com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Vou repetir. Olha a elite econômica do mundo aí, meus irmãos. Olha a elite econômica do mundo aí, ó. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Não eram nem os reis da terra, não. Eram os mercadores, eram os comerciantes, era a elite econômica. Eram os grandes do mundo. Todas as nações, vou repetir, todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Meus amados, qual a expressão que mais se repetiu desde o verso 22 até o verso 24? Você percebeu quantas vezes eu lia a expressão nunca mais? Nunca mais isso, nunca mais aquilo, nunca mais aquilo, nunca mais aquilo, nunca mais aquilo. Ou seja, nunca mais, essa expressão, ela infere a ideia de que a queda da Babilônia vai ser definitiva.
Ou seja, a queda desta cidade será um evento definitivo. A queda, a desestruturação daquilo que foi construído lá em Apocalipse capítulo 13 pelo anticristo. Escuta, gente. Pelas misericórdias de Deus, escutem isso. Aquilo que foi construído, o anticristo não construiu lá, em Apocalipse capítulo 13, toda a estrutura da sua sociedade? Não foi? Estrutura econômica, estrutura política, estrutura social, estrutura militar e estrutura religiosa, com falso profeta. Toda essa estrutura será desmontada. Ela não vai se subsistir em si mesma. E o capítulo 18 mostra que toda essa estrutura vai ruir e vai acabar. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando isso acontecer, Jesus Cristo vai estar às portas. Porque pouco antes da vinda de Jesus vai acontecer isso. Vai acontecer tudo isso. E nunca mais, essa expressão nunca mais, denota a ideia de que a destruição do sistema do anticristo será definitiva e será total. Então, meus amados, a lição de hoje nos traz uma grande responsabilidade. Se você está comprometido com os valores, com aquilo que está sendo proposto, com a agenda, com essa agenda mundial, se você acredita em globalismo, se você está trabalhando aí, mesmo que inconscientemente, para o anticristo, né? Se você, como cristão, não está denunciando o pecado, eu quero dizer uma coisa para você: sai dela, povo meu. Porque se você está fazendo isso, e se você não está denunciando o pecado, você está trabalhando para a grande Babilônia. Você está cooperando com a grande Babilônia. E o crente não pode cooperar com a grande Babilônia. Essa é a grande lição do verso 18. Do capítulo 18. O capítulo 18 mostra, de forma clara e definitiva, que nós precisamos estar longe desta catástrofe que vai acontecer. O mundo, meus amados, está se estruturando em torno de uma agenda. O mundo está se estruturando em torno de princípios que estão sendo apregoados aos quatro cantos da terra aí. Se você não está percebendo isso, eu chamo a sua atenção. Mentiras estão sendo ditas na televisão. Mentiras estão sendo pregoadas. Conceitos estão sendo pregados nos meios televisivos. E o cristão não pode estar envolvido com essas coisas. O cristão, ele não pode ser conivente com essas coisas. Pelo contrário, o cristão precisa estar distante dessas coisas. O cristão precisa denunciar essas coisas. Amados, o sistema que vai ser proposto pelo anticristo, ele vai trazer em si essas características que nós lemos aí no capítulo 18, né? Mas a sua destruição será definitiva. O que eu não quero, e o que eu tenho certeza que Deus também não quer, é que você seja destruído com ela. Tem gente que vai morrer abraçado ao barco do anticristo, mas nós não. Nós estamos no barco onde está o Senhor Jesus. Nós estamos na carruagem proposta pelo Senhor Jesus, nós estamos no caminho proposto pelo Senhor Jesus. Então nós, Comunidade Evangélica Geração da Conquista, eu concito vocês, meus amados irmãos, a se afastar dessas coisas, a negar essas coisas, mesmo que isso venha prejudicar-nos. Mesmo que isso venha prejudicar-nos. Nós não podemos compactuar com as injustiças e com os pecados que estão sendo colocados aí. Hoje nós estamos vendo uma sociedade que está
que está cada vez mais se enterrando no pecado. Eu estava vendo um documentário mostrando certas cidades, e eu não vou nem falar do Brasil, não vou nem falar de Cracolândia, em São Paulo, não. Certas cidades, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, cidades de zumbis, cidades de pessoas que estão nas ruas como zumbis, sendo atingidos pela prostituição, pelas drogas, né? Ali você vê a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ali nós vemos pessoas que são imagens e semelhanças de Deus, meus amados, caídos na sarjeta, sujos, né? Caídos na sarjeta, sem casa, sem esperança. Por quê? Porque a sociedade está abraçando essa ideologia, está abraçando esse pensamento baseado na relativização do pecado. Nós não podemos fazer isso, porque isso faz parte da grande Babilônia. Isso é o vinho da prostituição da grande Babilônia. Nós não vamos tomar este vinho. O vinho que nós vamos tomar é o vinho das bodas do Cordeiro, quando Jesus Cristo vier. É este vinho que nós vamos tomar. É com este vinho que nós vamos nos deliciar na presença do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que me ouvem ver e a todos vocês que ficaram conosco até agora. Aproveitem esses momentos para estudar, para se aprofundar mais na palavra de Deus. Aproveitem esses momentos para que vocês possam conhecer mais da palavra de Deus. Nós lemos todo o capítulo 18 de Apocalipse, explicamos versículos por versículos, explicamos cada nuance desse capítulo. E nós não marcamos data para a volta de Jesus, nós não falamos nenhuma teologia especulativa, o que nós estamos mostrando é o que a Bíblia está dizendo. E o que a Bíblia está dizendo é: sai dela, povo meu. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você que me ouve ver, quer entregar a sua vida para Jesus, faça isso hoje ainda. Procure uma igreja, entregue-se a Jesus e coloque aí no fundo do seu coração a disposição de se colocar contra a todas as ideologias, a todo o pensamento que é contrário ao pensamento do Senhor Jesus. Essa, eu tenho certeza, é a disposição da comunidade evangélica Geração da Conquista. Essa, eu tenho certeza que é a disposição de muitas pessoas. Mas nós precisamos, meus amados, estar atentos. Sabe por quê? Porque o capítulo 18 diz que o mal vai ter um fim. O capítulo 18 está falando que quem vai triunfar é Deus. Quem vai triunfar é o Senhor Jesus. E quem vai triunfar com o Senhor Jesus? Somente aqueles que estão com o Senhor Jesus, que pertencem ao Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, possa abençoar a comunidade evangélica Geração da Conquista. Meus amados irmãos, tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Pensem, meditem sobre o que está escrito na palavra de Deus, né? Eu sei, nós temos professores da comunidade, nós temos profissionais de saúde na nossa comunidade, que muitas vezes vão enfrentar dificuldades lá no trabalho de vocês, mas lá no trabalho de vocês, que vocês possam ter a coragem, como também eu enfrento dificuldades em meu trabalho, mas que nós tenhamos a coragem de dizer não para as coisas de Satanás e de dizer sim para tudo aquilo que é proposto pelo Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você e que Deus te capacite cada vez mais com o Espírito Santo dele. Um beijo aí para a comunidade. Deus abençoe vocês. A você que me ouve ver, entregue sua vida para Jesus. Ainda há tempo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo.
e farei nele morada. Jesus quer fazer morada em seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Um beijo a Manaus, um beijo ao Rio de Janeiro, um beijo ao Espírito Santo, um beijo a todos que nos ouvem e veem. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Não esqueça, se inscreva em nosso canal, ative os sininhos das notificações e que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus. A paz.